Bom dia. Estamos ao vivo com o Bate-Papo FGV em sua edição em São Paulo. O programa debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Neste mês, o Brasil foi às urnas eleger seus representantes para o Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, governadores e presidente da República, com a vitória do candidato do Partido Social Liberal, PSL, Jair Bolsonaro, com 55,13% dos votos válidos. O novo governo chega com uma pauta repleta de urgências que precisam passar por trâmites legislativos que demandam um longo processo de negociações. Como lidar com o Congresso que elegeu 513 deputados de 30 partidos distintos e um Senado com 81 senadores de diferentes agremiações partidárias? Tão importante quanto lidar com essa profusão de partidos políticos, as eleições desse ano também trouxeram uma renovação que superou a metade das vagas disputadas na Câmara dos Deputados e 85% do Senado. Para debater essas transformações e quais serão os possíveis cenários para os próximos meses e próximos anos, convidamos Marco Antônio Teixeira, coordenador da graduação em Administração Pública. Marco Teixeira é mestre e doutor em Ciências Sociais, desenvolve pesquisas acadêmicas e atua como consultor de organismos nacionais e internacionais em temas como transparência, accountability, controle da administração pública, com foco no papel dos órgãos de controle e no controle social, arranjos corporativos e intergovernamentais, política brasileira e eleições. Professor, agradeço muitíssimo ter aceitado o nosso convite para a gente debater logo esses primeiros dias. E a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que é possível um governo conseguir um nível de governabilidade em um ambiente democrático diante de um número tão grande de partidos políticos? A experiência recente tem mostrado que é muito difícil. Exige um esforço gigantesco que tem, obviamente, que reflexo, não é, sobre a administração pública. E isso tem ocorrido, sobretudo, do governo Lula para cá. Se nós recuarmos ao governo Fernando Henrique, com 4, 5, no máximo 6 partidos, ele tinha já uma maioria que lhe garantia, não é, algum grau de certeza quanto ao resultado das proposituras que ele enviava ao Congresso. A partir deste período, a fragmentação partidária ocorreu de tal maneira que hoje dificilmente você consegue garantir maioria na Câmara e maioria no Senado sem pelo menos, no mínimo, uma dezena de bancadas partidárias te apoiando. E óbvio, né, nós estamos falando de um tipo de governabilidade que ela é construída com base na atração dos partidos para poder dividir também a responsabilidade de governo, o que significa alocar ministérios, alocar recursos governamentais em troca de apoio partidário. Isso aumenta o custo da governabilidade. Aumenta o custo da governabilidade e, sem dúvida alguma, acaba redefinindo, muitas vezes, prioridades de governo. Neste caso específico da eleição deste ano, nós temos uma incógnita muito grande. Por quê? Porque nós não tivemos simplesmente uma renovação de nomes, mas também nós tivemos um rearranjo do ponto de vista das forças partidárias. Temos um novo fenômeno partidário na Câmara dos Deputados, chamado PSL, que saiu de um deputado federal eleito em 2014 para 52 nessa legislatura, tornando-se, inclusive, a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, o que permite ao presidente eleito, inclusive, já ter como ponto de partida uma agremiação que tem algo em torno de 10% do próprio Poder Legislativo. Olha que coisa interessante. A maior bancada do Congresso, que é o PT, tem pouco mais de 10% da Câmara dos Deputados. Isso mostra para a gente o grau de fragmentação partidária. Agora, de outro lado, tivemos partidos que perderam espaço, como o próprio PSDB, tá? E que, de certa forma, como não está no governo e ainda não definiu se vai ser oposição ou se vai ser oposição pontual, como que ele vai ficar, corre o risco de ser um partido secundário, não é? Perder o protagonismo que ele sempre teve. Meu cálculo é o seguinte, para nós irmos diretamente do ponto de vista dos números, não é? Deputado, presidente eleito, Jair Bolsonaro, obviamente que ele conta com PSL, conta com DEM, tá? É mais fácil nós falarmos com quem ele não vai contar. Sim. Então, obviamente que ele não vai contar com o PT, PSOL, não vai contar com o PSOL, não vai contar com a Rede, não vai contar com o PCdoB e não deve contar com o PDT também. Se nós somarmos esses partidos, eles reúnem no máximo 110, 120 deputados. E se nós agregarmos o PSDB e o PSB, fica aí na casa dos 150.
Tá? Ou seja, para quem tem 150 opositores ante a 513 deputados, na Câmara Federal tudo indica que ele vai ter uma certa tranquilidade em ver proposituras do governo sendo aprovado, inclusive PEC, que exige quórum qualificado. O grande problema do presidente eleito vai ser o Senado. Entendi. Porque a renovação no Senado foi maior, mas ela preservou, tá, a composição partidária anterior. Então, quem é o grande partido do Senado? Continua sendo o PMDB. Seguido de quem? Do PSDB, do DEM, do PSB, do PT. O PSL deve ser a quinta ou sexta força da casa. Então, o Senado vai ter um papel crucial nesse processo de governabilidade, que vai ser a casa da negociação. Vai ser onde o governo vai ter que sentar, fazer concessão e rearranjar projetos, o que obviamente é muito bom para a sociedade. Essa transferência da Câmara para o Senado é algo novo, assim, tudo? Ou em outras legislaturas do Lula e do Fernando Henrique, por exemplo, já acontecia? Não havia, Rui, uma desconexão muito grande da distribuição dos partidos na Câmara e no Senado. Nós vamos experimentar isso agora. O protagonismo que o PSL vai ter na Câmara não terá no Senado. Tá? Para o PMDB vai ser uma novidade enorme, tá, não ser protagonista na Câmara dos Deputados. Foi o partido que nos últimos tempos, né, acho que salvo exceção da gestão Arlindo Chinalha, elegeu praticamente todos os presidentes da Câmara, exceto o Rodrigo Maia. Tá? Então o PMDB vai estar longe desse processo. Tanto que o que nós estamos vendo agora é que já há uma articulação dentro do PSL, dentro da base aliada do Jair Bolsonaro, para reconduzir Rodrigo Maia à presidência da casa. Então, o PMDB e o PSDB terão, pelo menos, ao que tudo indica, um papel que não é mais um papel de protagonista na Câmara dos Deputados, mas poderão ter este papel no Senado. Tá? Então, serão dois momentos muito diferentes para o governo. Por quê? Porque a correlação de força muda. E, obviamente, como nós somos um sistema bicameral, tudo que passa na Câmara tem que ter a validação do Senado, tem que ter a aprovação do Senado. Então, a Câmara vai funcionar como o ponto de equilíbrio dessa relação. Isso, né? Você falou na primeira resposta em relação à relativa facilidade, à comodidade que o Executivo vai ter na Câmara dos Deputados para aprovar as PECs por quórum qualificado. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, professor, o que seria o quórum qualificado, evidentemente, por que ele é importante, quais seriam essas PECs. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre o que o governo está pretendendo mudar, né? Isso está na mídia, etc. e tal, mas por que é importante ter isso em mente, né? Essa questão dos quórums e também desse relativamente fácil diálogo na Câmara. Né? Vamos pegar dois exemplos recentes, Luiz, são bem interessantes. Né? Nós tivemos recentemente uma reforma trabalhista, aprovada durante o governo Temer. Ela não é mudança na Constituição. E como ela não é mudança da Constituição, a aprovação dela dependeu de maioria simples, que é metade mais um. Tá? No caso da Câmara dos Deputados, né, metade de 513 mais um parlamentar. O projeto está aprovado. Tudo aquilo que mexe na Constituição, que nós chamamos aqui de PEC, que é proposta de emenda à Constituição, exige quórum qualificado. Isso não é metade mais um, mas é 2/3, 3/5, né, dependendo da natureza do projeto. Então aí, no caso, para a Câmara dos Deputados, o governo precisaria 308 votos, e não 267 ou qualquer coisa, digamos assim, nesse parâmetro, o que exige um número de deputados muito maior. E torna um pouco mais difícil. Torna um pouco mais difícil. Aí nós podemos lembrar da reforma da Previdência. Tá? Antes de acontecer aquele caos político com a delação lá da JBS, né, com a vinda das gravações, o governo estava ali no limiar de aprovar a reforma da Previdência, que é uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Ele precisava de 308 parlamentares. Tinha 280, 290, estava perto dos 308. E aí veio todo esse escândalo aí da JBS e acabou melando o processo como um todo. Né? Então tem projetos que são mais fáceis, porque a maioria simples já resolve o problema. Né? Agora outros exigem um esforço adicional maior. Eu diria que na Câmara dos Deputados o governo não vai ter muito problema, a não ser que tenha uma crise de relação com a Câmara, mas no Senado ele vai ter que negociar. Outro exemplo seria a reforma tributária também, só para explicar para
para o nosso internauta, por exemplo, que tem muitas coisas de tributos que estão determinadas na Que são Constituição. constitucionalizados. Constitucionalizados. Exato. E também, por exemplo, mexe um pouco com o que a gente chama de federalismo. A questão né? federativa, de competência. a autonomia dos municípios, vai cobrar, para não cobrar, para criar imposto, para não criar, é isso mesmo. Entendi. Então quer dizer que vão ser áreas, assim, tudo que assim, porque a gente está ouvindo falar, assim, tudo que eles querem aprovar isso rapidamente, etc. e tal, não vão ser coisas tão rápidas. Não e vão tão ser fáceis. coisas tão rápidas e o governo vai precisar fazer algumas escolhas do que é mais urgente. Nós estamos vendo aí que ontem houve uma crise enorme, né, entre duas figuras proeminentes do governo, uma figura da articulação política, que é o Onyx Lorenzoni, e o Paulo Guedes, que é o homem da economia. E a grande discussão foi em torno também da reforma da Previdência. E aí o governo tem um dilema, não é? O próprio Michel Temer ofereceu para o governo votar a reforma da Previdência nesse intervalo entre o que resta do mandato dele até o final do mandato. Isso também não é simples. O Por quê? Michel Porque Temer não tem capital político agora, e nós temos uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Enquanto você tem intervenção federal, não se pode votar a mudança constitucional. Então o Michel Temer teria que suspender a intervenção federal, reiniciar o processo de votação, e esta Câmara, que está encerrando o mandato, é que votaria a reforma da Previdência, o que torna também o resultado bastante incerto. Aí você lembra um ponto que é o seguinte também, né, que o novo governador do Rio de Janeiro eleito, assim, tudo pelo que eu li, parece que ele está querendo renovar a intervenção. Quer dizer que também o Executivo vai ter que entrar em negociação com o governo do Rio de Janeiro para não ter essa renovação para fazer. Porque senão atrapalha planos de enviar emendas, mudanças na Constituição que estão, digamos assim, como ponto principal de mudanças que o governo quer fazer. Então, só para nós percebermos que as coisas não são tão simples, não é? Como se imaginava. As pessoas esqueceram um pouco dessa intervenção. E, obviamente, que o próprio Onyx Lorenzoni lembrou algo que não dá para ser esquecido. Por mais que a proposta do Temer seja tentadora, este Congresso foi muito resistente à reforma da Previdência. E nada garante que ela será aprovada. O que seria muito ruim, retomar um projeto que possa ser reprovado e você ter que iniciar novamente tudo depois. É aí que talvez o Onyx esteja apostando que é melhor iniciar. Construir um novo projeto. Entendi. Mas a gente vai voltar um pouco, professor, nesses assuntos, porque realmente ele é muito complexo e tem muitos elementos. Eu queria lembrar um pouquinho também que essas eleições marcou uma renovação muito profunda, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Por exemplo, nomes super tradicionais como Romero Jucá, Chico Alencar, Suplicy, Cristóvão Buarque, outros políticos não conseguiram reeleição. Tanto que a gente mostrou que 85% do Senado foi renovado. 85% dos que terminavam o mandato agora. Isso, bom lembrar. Como que você analisa esse movimento? Assim, quais seriam as vantagens e as desvantagens? Porque eu imagino que muita gente vai chegar agora meio nova, né? Meio ainda inexperiente. Se ambientando. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem para esse cenário? Como é que você analisa? Rui, tem aí um ponto de dúvida, não é? Primeiro nós temos que ponderar que o grande efeito renovador que essa eleição produziu chama-se Jair Bolsonaro. Tá? Ou seja, o fator que impulsionou candidaturas que até então eram pouco lembradas e de repente, tanto para o Executivo, como o caso do Itzel, né, no Rio de Janeiro, ou do candidato do Partido Novo em Minas Gerais, que ninguém dava nada por eles, de repente ganharam o primeiro turno e ganharam o segundo turno, foi a proximidade deles com o candidato a presidente da República. De outro lado, esse efeito para a Câmara dos Deputados e para o Senado também foi absolutamente perceptível. Tá? O que, de certa forma, pode ser visto com o fato do PSL virar repentinamente a segunda bancada da Câmara dos Deputados. Agora, o que nós vamos precisar ficar muito atentos é: esta renovação, ela é só de nomes ou ela é de práticas? Isso só o tempo vai nos dizer. E, obviamente, que interlocução e articulação política requer experiência. Tá? Ou seja, se você pega o Senado, quem sobrou de experiente no Senado? Tá? Talvez o nome que nos venha mais à tona agora é do Renan Calheiros, que é alguém que tem uma capacidade enorme de conduzir o Senado, já conduziu por várias vezes, e de fazer interlocução. Então isso vai ser decisivo para o governo. Ou seja, quem vai ser o interlocutor do governo no Senado? Até o presente momento isso não está muito claro. É diferente da Câmara, onde o Onyx Lorenzoni já tinha um trânsito muito grande. E
provavelmente, como ele vai ser o ministro da articulação política, vai ser a casa civil do governo, ele vai ter esse trâmite, digamos assim, absolutamente facilitado. Mas no Senado esse papel está nebuloso, até porque nós não temos ainda um grande quadro do Senado que seja o porta-voz de governo, diferentemente do Onyx, que faz esse papel enquanto deputado federal. Então, a inexperiência, ela pode contar negativamente para a tramitação de projetos, para a aceleração dos debates. Ou também o contrário, né, para a obstrução de pautas. Então nós temos que dar um tempo para ver qual vai ser o comportamento que, de certa forma, as demandas do governo vai ter do ponto de vista da recepção de pautas no Poder Legislativo, principalmente no Senado Federal. Eu acredito que hoje, talvez os deputados mais experientes, os senadores mais experientes do Senado Federal devam ser Jade Barbalho e Renan Calheiros, curiosamente. O que é uma antítese da própria renovação. Exato. Tá? Parece que concentrou um pouco, né? Saíram vários, mas os que ficaram vão ter um papel crucial, porque conhecem como ninguém o regimento, não é? E conhecer regimento da casa é indispensável para quem quer acelerar ou obstruir pautas, não é? Basta nós lembrarmos do papel que o Eduardo Cunha teve, não é? Durante a crise com o governo Dilma e no desencadeado processo de impeachment. Não dá para dizer que ele não foi habilidoso, né? Foi muito... E era um profundo conhecedor do regimento. Pois é. Eu ia fazer uma perguntinha lá pro final, mas você já tocou nesse ponto, eu vou antecipar um pouco, né? Assim, eu notei, assim, dei estudando que o Bolsonaro recebeu apoio de pelo menos 15 dos 27 governadores eleitos, né? Assim, que é uma grande coisa. Qual que é o impacto desse apoio dos governadores? Inclusive Dória... apoiou, o do Rio Grande do Sul também manifestou apoio, assim, tudo. O Whitson também deve ter entrado. Qual que vai ser o papel dos governadores em relação ao Bolsonaro, tanto pro bem quanto pro mal, né? Que eu imagino que muitos devem estar querendo renegociar as dívidas que tem com a União, enfim, vai ser uma outra coisa, um outro fator meio complexo, divertido de acompanhar um pouco. Vamos separar em dois momentos, né? Uma coisa é o apoio eleitoral, sim, até porque muito candidato tentou pegar carona na popularidade do Bolsonaro e tentar transformar esse apoio em capital eleitoral para vencer o segundo turno, né? Nós temos três casos que são emblemáticos, né? O caso do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro resolveu não se manifestar por nenhum dos dois, até porque ele tinha uma relação já com Eduardo Paes que não era uma relação ruim. E o próprio Eduardo Paes, a partir disso, durante a campanha, passou a elogiá-lo, né? Tá? Tanto que, ao final da campanha, o Witzel conseguiu o apoio do filho do Bolsonaro, né? Mas, de todo modo, ambos procuraram ou evitar criar algum tipo de atrito com o Bolsonaro ou tentar pegar uma carona no palanque, tá? Aqui em São Paulo isso ficou claríssimo, né? O João Dória, antes do PSDB tomar posição, ele saiu na frente e declarou apoio ao Jair Bolsonaro assim que o primeiro turno estava resolvido. E já lançou o tal do Bolsodória, não é? Por quê? Porque o capital eleitoral que o Jair Bolsonaro teve no estado de São Paulo, com mais de 60% dos votos, ele estava dissociado de qualquer candidatura viável ao governo do estado de São Paulo. Então o Dória saiu rapidamente para tentar, e conseguiu, obviamente, não é, se beneficiar desse espólio. Ou seja, o Jair Bolsonaro teve muito voto a presidente da República no estado de São Paulo, sem estar vinculado diretamente a nenhuma candidatura a governador que fosse, digamos assim, prestigiosa do ponto de vista eleitoral. Tanto que ele, o próprio Dória, assumiu uma retórica antipetista muito forte, né? E tentava usar essa retórica para desqualificar o seu adversário. No Rio Grande do Sul foi mais interessante ainda, porque os dois declararam apoio ao Jair Bolsonaro. Tanto o Eduardo Leite, que é o governador eleito pelo PSDB, quanto o governador do PMDB, o Sartori, não é? E ambos, obviamente, que ficavam disputando esse espólio também. Eu acho que este momento acabou. Tá? Agora é o momento da realidade. O que os governadores querem? De um lado, eles sempre vão querer renegociar a dívida. Tá? O Rio Grande do Sul é um estado absolutamente problemático do ponto de vista da gestão fiscal. Tem uma dívida enorme. Então, esteja quem esteja no governo, manter uma boa relação é importante. O Rio de Janeiro está como a gente sabe que está. Crise fiscal, estado quebrado, com intervenção federal, e que vai depender muito de uma colaboração muito próxima do governo federal. Agora, obviamente que tem pautas que podem criar atrito nessa relação. Por exemplo, você falou, Rui, de uma reforma tributária. Não existe ganha-ganha numa reforma tributária. Alguém vai perder. Alguém vai ter que perder. Tá? E isso deve opor o governo federal e o governo central.
como deve opor também prefeitos, não é, que não querem perder parte do bolo. E está se discutindo, rediscutir inclusive os fundos, não é, de participação tanto de Estado quanto de municípios. Eu acho que aí algum tipo de atrito, algum tipo de ruído pode ter. Porque o que um governo sempre quer é arrecadar mais, tá? Mas ao mesmo tempo o contribuinte não quer pagar mais nada de jeito nenhum. Então, para poder abrir mão de algum tipo de arrecadação, alguém vai ter que fazer concessão. Enfim, vamos ver como que vai ser. Estou com o professor Marco Antônio Teixeira, coordenador da graduação de Administração Pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Estamos debatendo ao vivo o perfil e possíveis cenários aí do novo Congresso Nacional e a sua relação com o Executivo depois das eleições. Você pode mandar suas perguntas pelas redes sociais da FGV. Professor, dando continuidade à nossa conversa, o índice de confiança na justiça, que é mensurado pela Escola de Direito aqui da Fundação Getúlio Vargas, já vem apontando durante alguns anos que as instituições que mais inspiram a confiança dos brasileiros são as Forças Armadas e a Igreja. E no oposto... O Corpo de Bombeiros. E no oposto da coisa, assim, tudo, as que menos inspiram a confiança dessa mesma população são partidos políticos, Congresso Nacional e o Poder Executivo, que, no dizer da professora Luciana Gross Cunha, que é a idealizadora e uma das coordenadoras do índice, são as instituições por excelência da democracia representativa, né? Essa percepção se viu refletida nessas eleições que elegeram parte dos seus parlamentares vindo de segmentos como polícia, Forças Armadas, Igreja, e vamos deixar os ruralistas também, né, que é a famosa bancada da bala, Bíblia e bife. Como é que você analisa essa percepção? Ela realmente se enquadra nos resultados práticos das eleições, assim, tudo? Como é que você analisa? Eu acho que nos ajuda a entender, Rui, tá? Essa percepção de confiança nas Forças Armadas, nas igrejas também, que aparecem de maneira muito destacada, no Corpo de Bombeiros, ela não é nova. Se você for pegar não só o ICJ, não é, que é uma pesquisa mais rotineira, conduzida aqui por nossa colega Luciana Gross, mas pegar também as pesquisas que o IBOP e o Datafolha fazem sobre prestígio de instituição, também trazem o mesmo resultado, não é? O que eu imagino, não é, Rui? Você tem na outra ponta as instituições de representação, tá? Poder legislativo, poder executivo, partidos políticos, parlamentares, sob intensa desconfiança. E você tem uma crise social extremamente aguda, onde as pessoas se sentem abandonadas, desprotegidas por essas instituições de representação. Que, por exemplo, no caso da segurança pública, isso fica bastante evidente, não é? Quando as pessoas reclamam que falta proteção do Estado. Falta polícia, falta estrutura. No caso da educação, a mesma coisa, não é? Falta professor, falta bons equipamentos de escola pública. Então, talvez o resultado tenha sido influenciado muito por isso. Nós tivemos um presidente da República capitão. E com um discurso de respeito à hierarquia muito forte, não é? Então, a crise da segurança talvez tenha gerado um clamor pela ordem, que a política não conseguiu responder. E, sobretudo, que a esquerda não consegue debater. A esquerda tem uma dificuldade enorme de debater segurança pública, como se fosse um pecado enfrentar esse tipo de tema. O Freixo fez uma consideração a respeito disso. Bastante próxima. A frase dele foi que a esquerda não debateu segurança pública porque teme que seja um debate reacionário. O problema é concreto. O problema é concreto e está presente no dia a dia de todo mundo. Então, houve um deslocamento de uma busca de um discurso que, de certa forma, trouxesse ou suprisse alguma expectativa de busca de enfrentamento desse problema. Porque o problema está aí ao longo de anos, e a população não consegue, de certa forma, visualizar resultados concretos, por mais que um conjunto de políticas públicas tenha sido criadas, não é? E aí nós temos que lembrar de alguns eventos, né? O evento do Rio de Janeiro foi um evento que, de certa forma, acabou marcando o país como um todo, não é? E que precipitou o processo de intervenção. Então, assim, se nós somarmos tudo isso, não é, de um lado, Forças Armadas, de outro, igrejas, não é? E de outro, a desqualificação, a desconfiança do sistema representativo, o resultado eleitoral está alinhado com esses resultados. Obviamente que o que precisa é a política recuperar o seu papel. Porque o papel da política é um papel de negociação.
É um papel de construção civilizada de saídas. E a política, nos últimos tempos, teve muito vinculada à corrupção. Teve muito vinculada a uma coisa que sempre provocou um certo mal-estar na sociedade. Então, para a própria saúde da democracia, é muito importante que o sistema político recupere o seu vigor e volte a dialogar com a sociedade, e volte a construir pontes com a sociedade, e tomar decisões, obviamente, sintonizadas com essa demanda. E, sobretudo, qualificar a demanda. Mas eu acho que teve outras questões também que, sobretudo, os adversários de Jair Bolsonaro não souberam processar. Quando eles começaram a desqualificar o eleitor do Jair Bolsonaro, eles perderam a dimensão que esse eleitor era o eleitor que já votou inclusive na esquerda, que já votou inclusive no PSDB. Que é esse eleitor desiludido. E que estava desiludido com o quê? Com a falta de capacidade de resposta aos seus problemas do dia a dia. Então, a desqualificação distanciou esse eleitorado do ponto de vista de ser convencido de que ele poderia assumir uma outra posição. Tá? E, obviamente, que a desqualificação não é um bem para a democracia. Porque democracia é um pouco isso, não é? Nós divergimos, tá? Essa divergência gera um debate, e esse debate pode me fazer mudar de ideia. Nós polarizamos tanto que a possibilidade de mudança de ideia ficou cada vez menor. E por que ficou cada vez menor? Porque virou quase que um embate de final de futebol. Quase que um embate de fundamentalismos, não é? Do ponto de vista das preferências. E aí a gente não consegue sintetizar a saída que, de certa forma, seja uma saída mais racional. Eu tô lendo agora, recentemente, até uma questão de coincidência, o livro de memórias do Mário Vargas Llosa, né, que é O Peixe na Água, que ele conta um pouco do processo, como é que foi o processo dele se candidato lá no Peru, e ele perdeu pro Fujimori, é mais ou menos por aí, né? Dá para ver claramente essa falta de diálogo, né, que existia entre diversos partidos, né, que estavam na... E o momento do Peru era muito próximo, né? Combate à guerrilha, tá? Um candidato que prometia agir com mão de força e que supria naquele momento a insegurança que a sociedade tinha. Tá? É bem interessante esse paralelo. E pouca gente fez, né? Não vi todo mundo meio preocupado com outras questões, mas pouca gente lembrou desse episódio, que é recente. Exato. Né, na história. Mas aí eu acho que tem um dado positivo que todo mundo precisa saber: o eleitor é racional. Tá? Ele toma decisões que são racionais e que têm a ver com a demanda mais imediata dele. E nessa eleição, a demanda mais imediata era a segurança. Era poder, de certa forma, imaginar que ele, de alguma maneira, poderia sair na rua sem correr risco. E a oposição a Jair Bolsonaro teve dificuldade em assimilar esse processo. Tá? Vamos pegar um dado que é interessante. O estado de São Paulo, por todas as suas estatísticas, mostra que ele avançou na segurança pública. O Alckmin não conseguiu convencer isso. Não conseguiu mostrar para o eleitor que o governo dele foi exitoso nessa questão. Porque talvez a sensação de insegurança ela venha a ser muito maior do que os resultados que foram apresentados. Entendi. Nesse ponto você não acha que aí não seria uma coisa irracional, muito pelo contrário, que você diz que ele... Entendi, que quando você falou que o eleitor é racional é porque ele vota pelas demandas imediatas, mas assim, irracional do ponto de vista que ele não consegue enxergar um pouco o todo e fica só nessa coisa imediata. Eu fico pensando. Sim, mas o racional está no imediato. Entendi. Está no imediato. Olha, eu tenho problemas aqui que é para ontem. E qual é a solução que você me dá? Entendi. É essa demanda. Tá, sabe a ideia? Cansei de esperar? Uhum. Eu acho que isso qualificou um pouco o caminho da tomada de decisão do voto. Entendi. Tanto que qualquer outro tipo de argumento ele era anulado. Tá? E é anulado justamente com este argumento. Não dá para ficar do jeito que está. Eu acho que esse foi o tom de muita gente. E foi o tom da campanha vitoriosa também. Sim, né? sim. Tem que mudar isso aí. Né? Rapidamente e sem dizer muito como mudar. Não por acaso nós estamos vendo agora, nesse momento de transição, que o próprio governo está batendo cabeça, não é? Ou seja, ele não consegue dizer muito bem, até o presente momento, em algumas áreas, como que as coisas serão feitas. E aí, personalidades importantes do próprio governo acabam tendo algum tipo de mal-estar uma com a outra perante a sociedade. Entendi. Professor, estamos aqui com duas questões de dois internautas. Uma é do Marcos Lopes.
ele pontua assim, todos reclamam da segurança, mas por que as leis para homicídio e latrocínio não são endurecidas? Apenas só com assim, colocar mais anos assim, na penalidade, assim, tudo não seria mais eficaz do que... Isso está na proposta do presidente eleito. É nesse ponto que eu falo, as respostas para o eleitor vinham sob a perspectiva de que, olha, assim que nós chegarmos, nós vamos mudar. É muita agenda para mudar rapidamente. Mas essas questões de endurecimento de lei, de mudança de regra de indulto, tá, e de um conjunto de outras questões, é parte da agenda. E o eleitor foi buscar isso. Entendi. Tá? Por isso que é a racionalidade. A racionalidade, exato. Tá. Da Mariana Furlan, ela pontua o seguinte: se a desconfiança da população em relação ao legislativo e executivo não se deve também ao fato de que a população não tem participação ativa na fiscalização dos candidatos que nós fazemos ingressar nessas instituições. Deve aumentar a fiscalização também. Eu acho que esse é um ponto, não dá para a gente encontrar uma resposta única para essa crise, não é? Ou seja, boa parte da população brasileira, ela vota e esquece que entre um voto e outro tem um mandato, e que esse mandato precisaria ser fiscalizado. Mas boa parte não tem acesso sequer aos instrumentos de fiscalização, ou não entendem como esses instrumentos funcionam. Não é? Então talvez educação política, eu não estou falando de educação político-partidária ou ideológica, não é? Mas educação política no sentido de mostrar, olha, tem instrumentos de acompanhamento, tem formas de você pedir satisfação para o seu eleito, tem como você pressioná-lo, não é? Ou apresentar uma demanda para ele, talvez ajudasse. Mas eu creio que isso é uma parte da história. Talvez a maior desconfiança do legislativo seja em relação ao resultado do trabalho. O eleitor não percebe muito ainda, tá, que algumas decisões do legislativo, tá, quando tomadas, não podem beneficiar todo mundo e não tem como beneficiar. Então ele acaba, de certa forma, não entendendo que muitas vezes, para você tomar uma decisão, um outro segmento tem que ser prejudicado, sobretudo quando a decisão é orçamentária. Em situação de escassez, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então entender um pouco da lógica, como funciona, faz parte do processo. Agora, obviamente que também não podemos esquecer, não é, que nós temos aí um acúmulo de problemas do ponto de vista de parlamentares que foram presos, que são processados. Agora nós estamos vivendo um fenômeno, não é, de alguns parlamentares que estão presos, dormem na prisão, mas trabalham na Câmara, ou agora um senador também durante a noite. Então, como entender isso, não é? Então é difícil. Então várias questões contribuem para esse descrédito. Como melhorar isso? Mostrando que a saída ela está na política. E que a política existe para poder fazer com que as decisões sejam mais próximas possíveis da sociedade. Um pouco antes da gente começar a entrevista, eu estava comentando com você, ainda dentro dessa questão da fiscalização do cidadão em relação à atividade dos parlamentares, né? A profusão de links de projetos que estão no Senado para assim, ou se apoia ou se renega, etc. e tal, que eu andei recebendo diversas você matizes, concorda, você discorda? Assine aqui, assim, tudo, vou fazer petições. Avaz, Change, etc. Esse canal seria eficaz também como forma de fiscalização da sociedade civil em relação à atuação dos nossos representantes? Olha, ele tem efeito sobre o parlamentar. Quando você apresenta um abaixo-assinado, mesmo que sob forma eletrônica, com volume muito grande de pessoas apoiando, o parlamentar começa a pensar sobre isso, não é? O Senado, acho que recentemente mudou até a forma de consulta, porque muitas vezes você consultava sobre um projeto de lei e o resultado da consulta popular era completamente diferente do resultado final da votação do Senado. Havia uma desconexão muito grande, não é? Sabe o que eu acho, Rui? Eu acho que no Brasil nós avançamos muito na discussão de participação no Executivo. Essa discussão ainda precisa ser enfrentada pelo Poder Legislativo. Os canais de participação no Poder Legislativo, eles ainda são pouco eficazes, porque eles são muito canais de consulta e não de ajudar na deliberação. Então é preciso ter algumas conexões que, de certa forma, façam o parlamentar construir a sua decisão a partir de consulta pública também. E aí nós vivemos na era da informação, né? Na era da democracia digital, na era de um conjunto de recursos em que buscar medidas dessa natureza não tem nenhum tipo de complexidade. Então talvez os parlamentos precisem se abrir mais
e tornar-se mais transparentes. E aqui eu reitero, transparência não é só na decisão. Olha, decidimos isso, está aqui. Transparência no processo. É no processo. Tá? Mostrar como que as decisões foram construídas. Isso é um pouco reflexo também, porque assim, a gente dá muito valor à eleição do representante do executivo e no legislativo nem tanto. Isso até é muito fácil de comprovar, né? Assim, você pode perguntar para a maioria da população quem ele elegeu para deputado federal, deputado estadual, daqui a 6 meses as pessoas memória... não vão lembrar. Esse é um problema, não é? Agora, Rui, fazer eleição casada entre legislativo e executivo, você não tenha dúvida, o executivo vai preponderar. Por isso que muitos países fazem eleições separadas, né? Como Estados Unidos. Como Estados Unidos, como países europeus, para fazer com que o debate do legislativo seja um debate específico. Ele não seja rivalizado pelo debate do executivo. Tá? Aqui, enquanto as eleições forem casadas, como nós temos uma agenda que ela é muito executivista, né? Ela personaliza muito o debate do candidato ao chefe do executivo, o legislativo vai ficar em segundo plano. E isso em todos os sentidos, não é só para o eleitor, é para a imprensa também. É para a repercussão da eleição também. Ou seja, você tem uma cadeia que transforma a eleição do legislativo em menos importante, quando ela é tão ou mais importante que a eleição do executivo. Entendi. A gente já está, professor, encaminhando a nossa entrevista para o final. A gente está recebendo algumas perguntas de internautas também, mas eu queria fazer uma que é o seguinte: uma pauta que foi muito recorrente nessas eleições foi aumento da participação de mulheres no parlamento. Tem um ranking internacional, 192 países, que o Brasil ocupa uma desonrosa posição de 52ª colocação, com 10,5% do total de deputados. Está atrás de Ruanda, está atrás da Suécia, da Argentina, Estados Unidos, diversos países árabes onde a questão feminina é mais dura. Enfim, esse ano passou para 14%, que ainda é pouco, né? E muitos especialistas apontam que a maioria, ainda por cima, são parentes, mulheres, filhas de deputados também, o que também não conta muito, né? Por que aqui no Brasil essa questão da representatividade feminina não avança e quais que seriam as vantagens, assim, tudo, de contarmos com um congresso mais diverso, assim, mais representativo mesmo? Porque se você pensar que 50% aproximadamente da população são mulheres, deveria haver 50% de mulheres, né? Tem vários fatores que, Rui, contribuem para isso, né? Primeiro que a mulher ela é muito penalizada com a chamada dupla jornada. Então quem tem que trabalhar e cuidar de casa ainda, o tempo para participar da política vai ser mínimo. Aí tentou-se garantir uma participação, um espaço maior para a participação feminina, não é? Com cotas de candidatas. E o que nós percebemos ao longo do tempo é que os partidos até cumprem as cotas de candidatura, mas não dão recursos equivalentes para tornar essas mulheres competitivas. E muitas vezes cumpre essa cota para poder cumprir a lei. A gente já teve caso de mulheres que tiveram suas candidaturas registradas e não tiveram voto. Por quê? Porque sabia que era apenas para cumprir um ritual de formalização e o partido não ser penalizado mais na frente. Tá? Então, assim, a participação feminina ela tende a aumentar quando a mulher tiver um espaço de maior protagonismo na sociedade. E isso exige, sobretudo, mudança cultural e, obviamente, que a partir dessa mudança cultural a mulher ter as condições para disputar igualmente com o homem, não é? A competição dentro dos partidos. Se você for olhar, é raro um partido que tem uma presidente nacional. Se você for olhar, é raro um partido cuja interlocutora do partido é uma mulher. Então a cultura política é uma cultura muito machista, não é? Uma cultura muito masculina. Esse ano, pelo que se não me engano, só uma mulher governadora. Exato, eleita, só foi eleita governadora esse ano a governadora do Rio Grande do Norte, que é a Fátima Bezerra, do PT. Tá? O que significou um decréscimo também da participação feminina como chefe do executivo estadual. A boa notícia é que subiu na Câmara e, para além disso, a boa notícia é que aumentou a diversidade na Câmara dos Deputados e no Senado. Então nós temos não apenas mulheres, mas mulheres indígenas. Tá? Nós temos agora a transexual, que foi eleito deputado. Nós temos alguns negros, tá, a mais. Senador do Espírito Santo. Senador do Espírito Santo, que é assumidamente gay. Tá? Então, essa diversidade ela é importante para garantir que pautas de minorias também cheguem ao poder legislativo. E essas minorias, se elas se fizerem representadas,
é muito melhor do que ela ter um outro representante que não entenda a particularidade dela. Então, sob esse aspecto, é extremamente positivo, por quê? Porque reflete a composição social. Tá? Então é necessário mais mulheres, é necessário uma presença maior daquilo que é a diversidade da sociedade nos processos decisórios. Tá? Só agregando um pouco mais, vamos imaginar, eu tenho uma secretaria que cuida do tema da mulher. Tem que ser uma mulher que tem que estar à frente dela. Por quê? Porque ela, mais do que ninguém, sabe, tá, o que é viver esse tipo de problema. Então os próprios governos também precisam se preocupar em refletir no governo essa diversidade, coisa que o Canadá está fazendo com sucesso. E coisa que alguns governos aqui do Brasil, não necessariamente governos de esquerda, inclusive governos que não se intitulam de esquerda, também têm buscado fazer. Também têm buscado refletir. Acho que isso é bastante importante para a democratização da sociedade. E nós temos que entender democracia não apenas pelo voto, não é? Mas pela capacidade que todos os segmentos sociais têm de se fazerem representados por eles mesmos também. E não terceirizando a representação. Entendi. Minha última pergunta, professor, antes de encerrar assim, tudo, eu queria uma análise tua a respeito assim, o papel de outras instituições, assim como o STF, Ministério Público e TCU, Tribunal de Contas, em relação a esses conflitos de constitucionalidade que deverão surgir da relação entre executivo e legislativo, pelo menos nos próximos meses, em relação a esses projetos todos que nós debatemos aqui no governo. Como é que vai ser? O STF já arvorou uma bandeira, assim, tudo que nos direitos, defesa na das pauta minorias, de costumes, assim, tudo não mexe, assim, tudo, mas como é que vai ser esse cenário em relação também a outras propostas de reformas? Olha, o STF é o guardião da Constituição. Tá? Isso em todo lugar do mundo, não é? Em toda a democracia moderna, não é? E o STF ele agiu aqui recentemente até no processo eleitoral. Quando nós tivemos aquele caso lá do coronel do Exército, não é, fazendo crítica direta a Rosa Weber e ao próprio Supremo, o STF reagiu imediatamente, porque aquilo era um sinal de desestabilização. Agora, obviamente que a gente tem aí um momento de turbulência política em que se fala de muitos projetos que têm, digamos assim, um debate sobre a constitucionalidade dele absolutamente controverso. Vamos imaginar que esses projetos sejam aprovados. Pode ser que o STF se posicione de outra maneira e diga, olha, esquece isso. Tá? Isso é democrático, isso é da democracia. Tá? Até porque os legislativos também cometem erros porque são casas majoritárias. Tá? Muitas vezes a relação no legislativo se dá mais pela relação maioria-minoria do que pela apreciação da constitucionalidade de um projeto. E obviamente que cabe ao Ministério Público estar no dia a dia da defesa do cidadão, da defesa dos direitos, da defesa principalmente das minorias, e isso ele tem buscado fazer em diferentes frentes, não é? Nós estamos tendo aqui vários casos ultimamente de racismo, não é? Que quando eles vêm a público, o Ministério Público chama isso para si e torna uma ação civil pública, tá? E busca responsabilizar essas pessoas fazendo denúncia ao judiciário. E o Tribunal de Contas da União e os diferentes tribunais de contas vai fiscalizar, como sempre fez, a gestão financeira do chefe do executivo, a gestão patrimonial do chefe do executivo, que também está dentro da sua função constitucional. Então é assim que a democracia funciona. E eu sou, sob esse aspecto, um otimista. Por mais que muita gente fale, olha, esse é um grande teste da democracia. Eu acredito, olha, realmente vai ser um grande teste da democracia e a democracia vai continuar. Bom, professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, agradecer a tua participação, agradecer também a participação dos internautas que nos acompanharam e informar também que mais informações sobre a GV, sobre a FGV, é só acessar o nosso portal www.fgv.br. Até a próxima e continuem conectados.